vamos começar a nossa apresentação, ela vai estar toda pautada na legislação vigente hoje, a legislação tanto de transplante quanto de doação de órgãos. Então, a apresentação ela vai discorrer toda baseada nessas leis que eu estou apresentando aqui para vocês. A Lei Mãe do Transplante, que é essa lei de 1997, Lei 9434, que é a lei que específica que fala só sobre o transplante. Em 2007, nós tivemos um decreto, que é esse 9175, que regulamentou essa lei. Além disso, nós trouxemos também, na nossa apresentação, o embasamento da resolução do COFEN, que fala da atuação do serviço de enfermagem dentro da captação, do transplante, da doação de órgãos, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala sobre morte encefálica, que são alguns conceitos importantes para a gente, e a portaria de 2006 de 2009, que regulamenta o decreto. Então, baseado nessa legislação toda que nós vamos iniciar nossa apresentação. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o transplante? Qual que é esse conceito de transplante? Vou grifar aqui para vocês. Transplante. O transplante é um procedimento que consiste na reposição de um tecido ou um órgão saudável em substituição ao órgão que está doente. A doação é o ato ou manifestação de doar uma ou mais partes de seu corpo para ajudar no tratamento de uma outra pessoa. Essa doação pode se dar em vida ou pós-morte, que a gente vai averiguar. E a morte encefálica é a parada total da atividade cerebral. Então, tendo esses conceitos em mente, é que a gente vai começar a falar de doação e transplante. Bem, no capítulo 1 dessa Lei Mãe do Transplante, a gente tem no artigo 1º que o transplante é a disposição gratuita de tecido, órgão ou parte do corpo humano em vida ou pós-morte para fins de transplante e tratamento. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o transplante, diferente do que muita gente pensa, não é a cura definitiva. O transplante ele é uma opção de tratamento. E vale aqui ressaltar que é a última opção de tratamento que a gente tem. Então, quando a gente fala ou pensa em transplante de órgão, de tecido, é porque as possibilidades terapêuticas já foram esgotadas. É importante que a gente saiba disso, porque o paciente transplantado, ele não recebe alta, ele vai ficar sendo acompanhado. Mas por que, Tatiane, isso acontece? Porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Ele sabe que aquele órgão que foi recebido não é dele. Então, há um processo diário e contínuo do nosso corpo de rejeitar aquele enxerto. E aí a gente faz uso de imunossupressores para manter aquele enxerto. Aí a gente tem aqui que os transplantes poderão ser realizados em pacientes com doença progressiva ou incapacitante irreversível por outras técnicas terapêuticas. A seção 2 da lei fala isso, que é o que eu falei anteriormente. Então, a gente só fala em transplante quando a gente já esgotou as possibilidades. A gente vai falar agora, no primeiro momento, da doação pós-morte. Então, como é que se dá essa doação, Tatiane? Como é que se dá essa retirada de órgãos ou tecidos do corpo humano depois que morre? Quem é que autoriza? Como isso é feito? E o foco da nossa aula é falar da doação
e principalmente desse incentivo da gente desmistificar algumas coisas que ainda estão muito presentes em nossa cultura. Então, a retirada pós-morte de tecido, órgão ou parte do corpo destinado a transplante deverá ser precedida do diagnóstico de morte encefálica que eu falei anteriormente. Então, o paciente que está em morte encefálica, ele é um potencial doador de órgãos. Por que ele é um potencial doador de órgãos? Porque a equipe de saúde, ela pode estar investindo que o coração continue batendo para que aqueles órgãos continuem viáveis e a doação possa ser efetivada. E aí eu chamo a atenção de vocês que o paciente com morte encefálica, ele está clinicamente morto, ele só está com o coração batendo. Por que é importante enfatizar isso? Porque é uma das principais dificuldades que nós temos. E pasmem vocês, essa dificuldade, ela se dá inclusive com a equipe de saúde. Eu vou aqui poder partilhar algumas experiências com vocês que eu vivi e tenho vivido nesse serviço que eu faço parte hoje. Especialmente em locais onde eles não têm não é uma rotina, por exemplo, a captação de órgãos. Então, nós já fomos captar órgãos em determinadas localidades e determinados hospitais, onde a equipe de saúde veio perguntar para a gente o seguinte: olhem só, o paciente está com morte cefálica, ele está clinicamente morto, mas na hora da captação, logo depois que o coração, que a gente clampeia a aorta e o coração para de bater, aí a equipe do hospital diz assim: o paciente morreu agora, qual que é a hora do óbito? E não, o paciente já estava morto, o coração parou só de bater. Então, parece uma coisa simples de entender, mas não é. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade, inclusive, com a equipe de saúde. Por isso é importante a gente estar educando e falando, né, que é irreversível. E é um processo para dar o diagnóstico de morte encefálica, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, existem vários testes que são rigorosos para a gente conseguir dar esse diagnóstico final e assegurar a família. Bem, a outra seção nos fala, que eu já até antecipei para vocês, da questão da preservação do órgão, do tecido, da célula e de parte desse corpo, para que eles sejam viáveis para transplante. Então, no artigo 22, nós temos o seguinte: constatada a morte e a ausência de contraindicações clínicas conhecidas, caberá às equipes assistenciais do hospital onde se encontra o falecido, vejam que a gente vai frisar aqui, olha, o falecido, o coração está batendo, mas o paciente está morto. Prover o suporte terapêutico artificial para esse coração continuar batendo, de forma a oferecer a melhor preservação in situ possível dos órgãos, tecidos, células e partes do corpo, até que a família decida pela doação. Aqui a gente vai começar a falar dessa permissão. Então, quando o paciente, esse potencial doador, ele está no hospital, ele está na UTI, está no centro de terapia intensiva, a família vai ser abordada, vai ser comunicada desse falecimento, né, dessa morte encefálica. E aí as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante, que são as CIDOTs, elas têm umas equipes especializadas que abordam essa família. Então, Tatiane, a autorização, se eu morrer, a autorização dos meus órgãos, da doação, ela é feita por quem? Pela família.
Então, a atualidade da lei nos diz isso. Eu posso deixar um testamento, eu posso deixar algo por escrito? Posso, mas a palavra, quem vai dizer, quem vai dar o aceite da doação é a família. Por isso é importante a gente, desde agora, já comunicar à família: olha, eu sou um doador de órgão, eu sou uma doadora de órgão, porque quando a gente morrer, essa vontade vai ser respeitada. Então, a família acatando, aceitando doar esses órgãos, o hospital mantém essa terapia artificial até que a equipe de captação possa comparecer para estar retirando esse órgão e estar transplantando no receptor, que é o paciente que vai receber. Doador é o paciente que está doando, que ele pode fazer isso pós-morte ou pode fazer em vida. E nos órgãos duplos, por exemplo, que nós temos, rim, pulmão, coração, a gente só tem um, não tem como doar. Então, em vida. Então, esses órgãos esses órgãos duplos a gente pode doar em vida. A gente já vai comentar mais sobre eles. Bem, aqui nós temos no capítulo 3 a disposição que diz assim: a retirada de órgão, tecido e célula e parte do corpo poderá ser efetuada após a morte encefálica com o consentimento expresso da família. Isso está dito diversas vezes no decorrer dos 6 capítulos dessa lei, conforme estabelecido nesse capítulo. O diagnóstico de morte cefálica será confirmado com base nos critérios neurológicos definidos pela resolução do COFEN. Então, só para frisar e repetir isso cada vez mais vezes. A realização na seção 2 do procedimento de transplante ou enxerto, nós temos o seguinte: a realização de transplante ou enxerto de órgãos, tecidos e células e parte do corpo humano somente será autorizada após a realização no doador dos testes estabelecidos pelas normas do Sistema Nacional de Transplante, que é o SNT, com vistas à segurança do receptor. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a família dá o aceite que aquele paciente ele vai poder ser um doador efetivo de órgãos, esse paciente ele passa por uma série de testes sorológicos para confirmar a viabilidade daquela doação. Então, às vezes a família dá o ok, mas infelizmente nós temos sorologias positivas e aquela doação é descartada. Tudo isso para se entender a segurança que é tanto a doação quanto o transplante. Então, tem esse cuidado, testes duplos são feitos para que essa doação seja a mais segura possível. Aí nós temos aqui no inciso 1º, as equipes de transplante ou enxerto somente poderão realizá-lo na hipótese dos exames previstos neste artigo apresentarem resultado que indiquem relação de risco e benefício favorável ao receptor. Não serão transplantados nem enxertados órgãos, tecidos, células e partes do corpo de portadores de doenças indicadas aqui nesse decreto. Nos casos em que se aplique o transplante, dependerá ainda de exames necessários à verificação da compatibilidade sanguínea. Então, olha o outro critério, né? Então, além da compatibilidade sanguínea, a gente tem esses testes sorológicos. Já aconteceu de estar tudo ok, né? Testes, mas eu acho que é o próximo que vai nos mostrar isso. Tudo ok, teste sorológico, compatibilidade sanguínea, mas ainda assim aquele órgão não ser viável, não está ok para ser transplantado. A gente vai ver uma figura mais lá na frente. Na doação em vida, então a gente estava falando da doação pós-morte, agora nós vamos falar da doação em vida. Na doação em vida, no capítulo 3, nós temos
da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano vivo para fins de transplante e tratamento. Então, só é permitida a doação referida nesse artigo quando se tratar de órgãos duplos, que eu falei ainda há pouco, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade. É importante ressaltar aqui que quando a gente está falando de doação em vida, nós temos que pensar que esse doador, ele vira paciente também. Vocês concordam? Porque eu estou doando, eu vou passar por um procedimento cirúrgico também. Então, esse cuidado, ele tem que ser tomado para que esse organismo que está doando não deixe a sua vida comprometida e a sua qualidade de vida também. Então, isso é importante quando a gente fala de doação em vida, de órgãos duplos ou de partes de órgão. Por exemplo, falando de doação do fígado, doação em vida, pode-se doar uma parte do fígado. Então, é um exemplo de um órgão único, mas que eu posso doar uma parte. Ainda falando da doação em vida, aqui a gente tem no artigo 27, no capítulo 4 dessa lei, que qualquer pessoa capaz, nos termos da lei civil, poderá dispor de órgãos, tecidos e células e partes de seu corpo para serem retirados em vida para fins de transplante ou enxertos em receptores, cônjuges, companheiros ou parentes até o 4º grau, na linha reta ou colateral. Somente será permitida a doação referida nessa seção se tratar de órgão duplo ou de partes do órgão que a gente comentou há pouco, que esse doador continue vivendo sem risco para a sua integridade. A retirada nas condições estabelecidas nesse artigo somente será permitida em caso de necessidade terapêutica comprovada. Então, falando de doação de órgão, de tecido, aqui a gente precisa comprovar a necessidade daquele procedimento para se ver a seriedade que é todo esse processo. Nós, em nível de Brasil, falando, e aí eu volto a frisar uma coisa, tudo que está sendo trabalhado aqui nessa aula, tudo que está sendo falado é das leis brasileiras. Por que está falando, enfatizando isso, Tatiane? Porque o serviço de transplante aqui no Brasil, ele é diferente do resto do mundo, inclusive servindo de referência. Então, situações que são proibidas no Brasil ou permitidas, lá fora não é assim. Nós temos aquele decreto de 2017 que regulamenta a nossa lei-mãe, que diz o seguinte: o sangue, e aí é uma dúvida que as pessoas têm bem aqui, o sangue, o esperma e o óvulo não estão compreendidos entre os tecidos e as células a que se refere esse decreto. Então, quando eu estou falando de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo para o transplante, partes de órgão para o transplante, aqui o nosso decreto, ele exclui sangue, esperma e óvulo, só para fim de esclarecimento. No capítulo 1, nós temos a criação do Sistema Nacional de Transplante, que fica instituído que o Sistema Nacional de Transplante se desenvolverá no processo de doação, retirada e distribuição e transplante de órgãos, tecidos, células e parte do corpo humano para finalidade terapêutica. É o Sistema Nacional de Transplante que rege todo o processo em nível estadual e municipal. Então, integram o Sistema Nacional de Transplante, o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, Secretaria de Saúde dos municípios,
as centrais estaduais de transplante e a Central Nacional de Transplante. Aqui falando das centrais estaduais de transplantes, elas são unidades executoras das atividades da Central Nacional. Então, quem executa o processo de administrar essa questão da doação e do transplante são as centrais estaduais de transplante. Aqui em Belém, a nossa central estadual funciona no prédio lá na Santa Casa, no hospital que eu trabalho. E tem por finalidade organizar, coordenar e regular as atividades de doação e transplante no seu âmbito de atuação. Falando de equipe e falando das setes, né, da equipe de transplante, equipe de SET, equipe de CIDOT, que eu comentei com vocês, que são aquelas comissões internas intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante, que são as CIDOTs, que têm as equipes que abordam essa família, que conversam com essa família nesse momento tão doloroso, para conversar sobre doação de órgãos. Falando disso, é importante que a gente saiba que essas equipes, elas funcionam de forma independente e elas estão interligadas no processo por razões óbvias com relação à equipe que aborda a família, depois tem a equipe que transplanta, tem a equipe que avisa, que é a equipe aqui da Central Estadual de Transplante, mas essas equipes, elas funcionam independente, não é permitido que um membro da equipe, por exemplo, da CIDOT, trabalhe na equipe de transplante. Por quê? Por conta do conflito de interesse. A doação que nós estamos falando de órgãos, de tecido, ela deve se dar de forma gratuita e genuína. Então, é um ato voluntário a doação. A gente tem uma parte da lei que fala de crime, que vender, tirar vantagem, propagar alguma coisa relacionada a isso é crime. Então, só para a gente saber que essas equipes, elas trabalham de forma independente, elas não podem, eu trabalho aqui, eu trabalho na Central de Transplante, trabalho na CIDOT, trabalho na equipe de transplante, isso não é possível, por conta do conflito de interesse. Continuando aqui a legislação, é obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde notificar as centrais de notificação, captação e distribuição desses órgãos na unidade federada onde ocorreu o diagnóstico de morte encefálica. Então, a SET, que é a Central Estadual de Transplante, ela é notificada através dos hospitais, que foi aberto um protocolo de morte encefálica para determinado paciente, e depois é essa SET que faz essa oferta de órgão para as equipes de transplante. Aqui nós temos no capítulo 2 a questão da autorização. Então, o transplante, o enxerto ou a retirada de órgãos e tecidos somente poderão ser realizados em estabelecimentos de saúde públicos ou privados por equipes especializadas, prévia e expressamente autorizadas pelos órgãos da Central Nacional de Transplante. Então, olha, eu estou aqui, eu sou coordenadora de um hospital, eu trabalho aqui no interior, no meu hospital, acho que a gente pode fazer transplante. É assim? Não é assim. Então, é necessário a equipe se organizar, é necessário a Central Nacional de Transplante fazer a visita, é necessário inúmeras liberações da vigilância sanitária. Então, a equipe de transplante, ela precisa de um treinamento especializado e o hospital transplantador também. Então, isso é importante que a gente diga da autorização desse estabelecimento das equipes especializadas. Então, somente as equipes especializadas, liberadas, é que podem realizar esses procedimentos.
Aqui chegou o slide que eu queria mostrar para vocês. Essas fotos são próprias, viu, do nosso serviço. A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor, ou seja, ao paciente que vai receber esse órgão, ou à sua família, direito subjetivo à indenização se o transplante não se realizar em decorrência de alteração no estado do órgão, tecidos e partes que lhe seriam destinados, provocados por acidentes, incidentes em seu transporte. Então, olhem só, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Então, eu tenho um doador efetivo que está com os exames, com as sorologias todas liberadas, compatibilidade sanguínea ok, mas no momento da captação, no momento que se abre aquele paciente, a gente vê a não viabilidade daquele órgão. Então, aqui eu tenho um órgão doente, aqui eu tenho um órgão saudável. Aqui nesse órgão doente, que foi o órgão que foi retirado do receptor para ser substituído por esse aqui, nem sempre o fígado, é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, ele está assim. Às vezes, que já aconteceu, nós fomos para a captação e aquele fígado ele não é viável. Aquele fígado tem um tumor, aquele fígado tem excesso de gordura, e isso vai inviabilizar o transplante. Aqui nós temos a alocação de órgão na seção 2 do procedimento de transplante, a alocação de órgãos, tecido, células e partes do corpo humano, prevista no artigo 34, observará os critérios de gravidade, compatibilidade, ordem de inscrição, condição de transporte, tempo estimado de deslocamento das equipes e retirada do receptor selecionado e as situações de urgência máxima. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que a gente falou aqui no slide anterior da inscrição em lista única. Olhem lá. O paciente que está à espera de um órgão, ele é inscrito em uma lista única dentro do seu estado. Então, o paciente ele não pode. Então, Tatiane, cada estado tem sua lista? Só que essas listas, por exemplo, eu não posso me inscrever aqui, eu já sou inscrita aqui na lista do Pará. Aí eu vou lá para o Ceará, aí eu me inscrevo lá no Ceará também. E aí eu vou lá para São Paulo, eu me inscrevo em São Paulo, não. A lista, a inscrição, ela é única. O paciente, no momento da inscrição, ele recebe um RGCT, que é o número único que ele tem, que só ele tem. Então, isso é importante de dizer para vocês verem que o serviço de transplante no Brasil é um serviço absolutamente sério, rigoroso, que leva em consideração essa questão da inscrição. E é um serviço transparente. Por que é importante dizer para vocês que é transparente? Porque esse paciente que tem a sua inscrição feita, que está aguardando por um órgão, esse paciente ele é orientado a consultar a sua inscrição e ver a sua situação em lista de transplante. Então, para saber da transparência. Então, isso da lista é importante que vocês saibam. E aqui, quando a gente fala da observância dos critérios de gravidade, compatibilidade, ordem de inscrição, distância, condição de transporte, tempo estimado de deslocamento, eu tenho alguns exemplos a dar para vocês. Vamos lá. Eu vou dar exemplo do órgão que eu trabalho, que é o fígado. No fígado, nós temos a inscrição que ela é separada por tipo sanguíneo. Então, a gente tem a lista do tipo A, a lista do tipo B, a lista do tipo AB e a lista do tipo O. Então, cada lista dessa tem os pacientes que são topo de listas, que estão em cima, e tem os pacientes que vão aqui para baixo. Olha aqui o que diz a nossa lei, gravidade. Então, gravidade é um critério
é um critério. Por que que eu estou explicando isso? Porque pode ser que esse paciente que se inscreveu agora essa semana, que está inscrito na lista, que foi colocado na lista pelo médico regulador essa semana, ele esteja grave muito mais do que aquele que foi colocado na lista 2 meses atrás. Aquele que foi colocado há 2 meses atrás está estável, está bem, está mesmo com o comprometimento do seu órgão, mesmo com a cirrose hepática, ele está estável, não está descompensando. Mas esse que entrou essa semana, ele já entrou com critério de gravidade que vai priorizar essa chamada dele. Então, se surgir um órgão e esse com menos gravidade for do mesmo tipo sanguíneo com esse de maior gravidade, a preferência vai ser para esse paciente que está mais grave, que tem o risco de morrer de forma mais breve. Uma outra questão que a lei aborda, que é essa questão da distância. Nós estamos falando de um estado, que é o estado do Pará, que tem dimensões continentais. Então, esse estado, e é uma coisa que a gente orienta, e é um processo educativo que a gente faz com os nossos pacientes. Olha, se você não é daqui, você precisa conseguir, ou precisa fixar moradia aqui por perto. Belém, grande região metropolitana. Por que que a gente orienta? Porque no momento de chamada, no momento que a gente liga para esse potencial receptor, ele precisa estar perto. Já aconteceu, não nenhuma nem 2 vezes, especialmente por questões sociais. Às vezes esse paciente ele não consegue ficar próximo do centro transplantador. Já aconteceu de nós entrarmos em contato com esse paciente e ele nos informar, olha, eu estou a 800 quilômetros aí da capital. E aí a gente vai fazer o quê? Se tiver o outro paciente com compatibilidade sanguínea, a gente passa para o próximo da lista. Então, essa questão, ela é muito importante da gente estar orientando e falando para o paciente que já está listado. Antes do início do procedimento de transplante, uma outra coisa importantíssima para a gente frisar para vocês, será exigido o termo de declaração pelo médico responsável e pelo receptor, por seu representante legal, em que consiste de forma expressa a inexistência de ônus financeiro para o receptor referente à doação de órgão. Então, voltando a frisar, a doação é um processo voluntário. Não existe qualquer vantagem financeira nesse processo. E aí esse termo de consentimento, ele é assinado. Sigamos. Falando dos crimes que eu já até adiantei para vocês. Então, remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com o dispositivo dessa lei é crime e pode dar prisão de 2 a 6 anos e multa. Então, tudo o que foge dessa questão legal é considerado crime. Então, nós não traficamos órgãos no Brasil, a lei não permite vender órgão, tirar qualquer vantagem. Se alguém fizer isso, vai responder criminalmente por isso. No caso dos crimes previstos nos artigos, o estabelecimento de saúde e equipes de médicos de cirurgias envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente. Então, se for comprovado o envolvimento de equipe de transplante nesse processo de venda, de tráfico de órgão, e qualquer coisa que esteja em desacordo com a lei que a gente acabou de ver,
vai responder por isso, podendo até desabilitar aquela equipe transplantadora. Do consentimento familiar. A retirada de órgão e tecido e célula e partes do corpo poderá ser realizada com consentimento livre e esclarecido da família do falecido. Repetindo aqui na seção 2, o que nós já falamos lá no início da lei, no capítulo 1. Aqui, esse consentimento livre da família é extremamente importante. Olhem, isso é tão sério que a família, inclusive, ela pode desistir antes do procedimento. Então, a equipe da Cidote foi, conversou, a família deu aceite. A equipe de captação chegou para captar aquele órgão. No momento da chegada da equipe, a família desistiu. Houve um desacordo familiar. A família voltou atrás. A equipe volta e não faz a captação. Então, o consentimento da família ele é realmente soberano, especialmente nessa doação pós-morte. Uma outra coisa importantíssima para a gente desmistificar. Quais são, na opinião de vocês, as principais dificuldades quando a gente fala em doação de órgão? Quando você já falou aí na sua comunidade, na sua família, ou às vezes até mesmo a gente pensa assim, da questão do cadáver, né? Como que esse cadáver é devolvido para a família? Como esse falecido é devolvido para a família? Então, olha, vou dizer aqui o que a lei diz e vou contar alguma experiência para vocês. Olha, efetuada a retirada de órgão, tecido, célula e parte do corpo humano, e a necropsia, na hipótese que seja necessária, que às vezes necropsia é necessária, o cadáver será condignamente recomposto de modo a recuperar, tanto quanto possível, sua aparência anterior. Isso é extremamente importante e nós primamos por isso na nossa equipe de transplante. Então, a equipe que está captando aquele órgão, aquele tecido, ela tem esse primor de devolver para a família o falecido condignamente recomposto. Isso é importantíssimo. Isso quer dizer que não pode ser devolvido o paciente sem uma sutura bem feita, não pode ser devolvido para a família um paciente com a pálpebra aberta, não pode ser devolvido para a família o paciente de qualquer forma. E outra coisa que a gente chama a atenção é a questão do tempo. O tempo, Tatiane, veja, a família, no momento que ela diz que ela aceitou aquela doação e aquela doação ela foi efetivada, ela quer levar o corpo para velar. Ela precisa levar o corpo para se despedir do seu ente querido, fazer aquele ritual. Então, isso é importante. Então, isso nos é dito, olha, não podemos atrasar a cirurgia de captação, por quê? Porque a família precisa, quer levar o seu ente querido. Então, não é a gente que vai escolher, não, então pode ser, a gente pode protelar mais 2 horas para começar a cirurgia? Não, isso não é possível. Por quê? Porque a gente precisa ter esse tempo para devolver para a família. Falando de transplante, o nosso serviço de transplante do Brasil é um serviço seguro e muito sério. Mais, gente, de 90% dos transplantes que ocorrem no Brasil ocorrem no âmbito do SUS. E olhem lá como nós já evoluímos. Esses dados são do Sistema Nacional de Transplante agora. Eu fiz questão de tirar essa tabela ontem para que a gente pudesse ver o que a gente tem de mais atual. Aqui a gente tem dados
a central disponibilizou para a gente dados de transplante até 2023. Então, lá em 2001, quando se começou a medir isso, falando, por exemplo, do fígado, que eu estou exemplificando para vocês. Nós começamos em 2001, em nível de Brasil, com 548 transplantes naquele ano. Nós estamos hoje, em 2023, nós fechamos o ano com 2.416 transplantes. Em nível de região norte, então, hoje, esse serviço de doação e transplante é um serviço que está crescendo no Brasil. Falando de região norte, em 2011, nós tivemos aqui o fígado, 2001 melhor, 0 transplantes, e em 2023 nós fechamos aqui na região norte o ano com 22 transplantes, aqui em nível de região norte. Então, nós estamos evoluindo, ainda tem muita gente na fila, ainda falta muito para se fazer, mas nós estamos numa crescente aí no Brasil. Falando de doação, que é o centro, né, da nossa aula, da gente estar incentivando, considerando todos esses aspectos legais e éticos que nós conversamos. Em nível de Brasil, em 2001, nós tivemos potencial doador aqui, doador efetivo 861, em 2023, 4.129. Isso graças às equipes que trabalham internamente no hospital, especialmente nas CIDOTs, que são equipes parceiras que incentivam essa questão e desmistificam muita coisa. E aí eu falei no slide anterior, esqueci de comentar com vocês o seguinte: nós fomos há 2 anos atrás, a nossa equipe foi apresentar o nosso serviço no congresso que teve lá em Florianópolis. E lá, vários trabalhos sendo apresentados, e nós nos deparamos com um trabalho lá de uma colega enfermeira do interior da Bahia. E ela comentando com a gente, tinha lá a questão da córnea, da doação, e ela comentando com a gente que lá, na cidade onde ela morava, eles aceitavam doar os órgãos, mas a córnea não. Por que eles não aceitavam doar a córnea? Porque o falecido, o ente querido, ia chegar no céu e não ia poder contemplar as maravilhas do céu, né? Ia chegar cego no céu. Em outras situações, em outros trabalhos semelhantes que nós vimos lá, tem a questão do paciente chegar, essa questão espiritual, que a gente respeita bastante, a questão do paciente chegar oco, da questão do paciente não conseguir ser velado, porque vão entregar o corpo retalhado. Então, isso tudo a gente precisa estar nesse processo educativo, no momento dessa abordagem, né? Desmistificando, dizendo que, de alguma forma, a vida vai continuar em outro corpo. A questão do sigilo, gente, também é muito importante. Então, nós somos humanos e, naturalmente, nós somos curiosos. Então, é normal a gente querer saber quem foi que doou, mas do que foi que morreu? Quem foi que recebeu? Posso pegar o telefone? A família pode ter o telefone de quem recebeu? Não. Então, além da doação ser um ato voluntário, é um ato também sigiloso. A gente não pode partilhar essas informações, então a família do doador não pode conhecer o receptor. Falando de doação na região norte, nós tivemos doação efetiva em 2001, 15 doações. E em 2023, quando a gente tiver essa idade de 2025, é interessante que vocês vejam também, 119. Então, são dados hoje que nós temos. Se vocês entrarem lá no site do Sistema Nacional de Transplante, é essa tabela que vocês vão ver. Então, estamos caminhando, mas estamos ainda longe do ideal. Agora, para a gente quase
finalizando a nossa aula, eu queria apresentar para vocês o nosso serviço de transplante lá da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Nosso serviço, especialmente o serviço de enfermagem, algumas componentes da nossa equipe. Por que tem essa figura aqui do Hospital Albert Einstein, né? Porque nós fomos tutoriados por eles. Nós fizemos o nosso treinamento no Hospital Albert Einstein para recebermos essa habilitação. Então, não só o hospital é habilitado, a equipe também é habilitada. Então, hoje, o que nós fazemos, o que nós aprendemos foi com esse serviço de referência. A questão, falando um pouquinho para vocês da questão do tempo, que eu até comentei anteriormente, falando novamente do nosso estado, desse continente chamado Pará, nós temos essa dificuldade grande, que é a questão do transporte. A questão do transporte dependendo de onde está esse doador. Então, a questão do tempo, ela precisa ser muito trabalhada, e às vezes ela depõe contra a gente. Então, nós já tivemos situações de cancelamento de captação por questão de tempo, por questão de transporte, por questão de logística. Nós já tivemos, mas também tivemos já situações de sucesso, que a gente vai de van, depois pega o helicóptero, depois pega o avião, e assim a gente vai, desbravando essa nossa Amazônia, né? Atrás dessas doações, e sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida desses receptores. Aqui, a saída da equipe para o hospital captador. Eu queria chamar a atenção, falando de processo educativo para vocês aqui, de como nós alinhamos, de como nós aprendemos a trabalhar essa questão do respeito à família do doador. Nós, enquanto equipe, nós chegávamos nos hospitais para captadores, chegávamos com todo esse equipamento, ó só, a gente leva um equipamento, não pode faltar nada, né? Normalmente o hospital que está com aquele doente, com aquele doador, ele dispõe do material para a gente, mas por segurança a gente leva todo o material e mais a questão do gelo, da solução de preservação, para que esse órgão chegue na melhor condição possível. Mas o que eu quero dizer para vocês é a questão do respeito e da gratidão que a gente tem pela família do doador. Então, a gente costuma chegar assim em silêncio, a gente não pode falar com essa família, não nos é permitido, mas nós aprendemos a ver isso de uma forma muito cuidadosa, porque quando a gente chega no hospital, normalmente a família que deu o aceite daquele órgão, ela está logo lá na recepção, na frente. Então, ela nos vê chegando, né? Então, é muito importante que a gente tenha um comportamento condigno, fique em silêncio, entre, sem fazer barulho, contar piada, conversar alto, que às vezes, enquanto equipe, a gente tem essa interação, vocês devem ter aí nas equipes de vocês, e hoje a gente toma esse cuidado e se concentra muito. Eu, particularmente, acho esse processo de doação, de captação, algo assim sagrado. Tem que checar o material, antes de sair para a captação, tem que estar tudo alinhado, tudo ok. A nossa equipe de captação ela é composta hoje por médico, cirurgião, enfermeiro e técnico de enfermagem. Então, essa é a nossa equipe que vai lá fazer essa captação. Aqui não tem dia e não tem hora. Eu lembro dessa foto assim com muito carinho. A colega que estava de sobreaviso nesse dia, ela adoeceu.
e eu estava na piscina com a minha família. E aí recebi uma ligação, eu sou essa, que pode não parecer, mas sou eu. E aí recebi a ligação, olha, tem um potencial doador, mas ó, a gente tá sem é, jaleco, não está preparado, mas a gente vai desse mesmo jeito. Por quê? Porque a gente não pode dizer não para a vida. A gente precisa dizer sim para a vida, sejam as circunstâncias que for. Aqui é no momento da captação, aqui a equipe, Luciete, eu, Dani, Belém, que são aquelas enfermeiras lá, falta a linha aqui. Fotos também nossas aqui do momento da captação, na cirurgia. Nós, como enfermeiras que perfusionistas, que nós 5, nós fazemos um processo educativo lá no hospital também, de estar repassando tudo que a gente sabe para a nossa equipe. Nós já conseguimos treinar uma parte, mas a gente está nessa luta. E aí, meus queridos e queridas, eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Obrigada pela paciência aí de me escutar 53 minutos. E muito obrigada. Estou aberta agora para conversar, para tirar alguma eventual dúvida. Muito obrigada.